No programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos começar a estudar o capítulo 14 de Apocalipse, quando aparece o Cordeiro e os remidos no Monte Sião, aqui no caso o Monte Sião Celeste. Vejamos. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 comprados da terra. Escute aqui, comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. O Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O capítulo 14 aqui nós podemos dividi-lo em 3 partes. Essa primeira parte, quando fala dos 144.000 que estão no Monte Sião Celestial. A segunda parte é as 7 visões que João tem dos anjos, 7 anjos, que vão começar a dar as visões, fazer como se fosse um resumo de tudo que vai acontecer até a ida do Cordeiro. E a terceira parte deste capítulo é exatamente quando os anjos começam a se mover, que é a ceifa e a vindima. Agora, o interessante desse capítulo 14, os 144.000, a grande dúvida, são os mesmos 144.000 do capítulo 7 ou são outros 144.000? Existem 2 linhas de pensamento sobre esses 144.000. Uma linha defende que os mesmos do capítulo 7 são estes mesmos aqui. E a outra linha defende que os 144.000 do capítulo 7 são diferentes destes 144.000 do capítulo 14. Vamos ver algumas diferenças. Por exemplo, os 144.000 do capítulo 7, a Bíblia diz que eles foram colhidos 12.000 de cada tribo de Israel. Quer dizer, 144.000 do capítulo 7 são a representatividade das tribos de Israel. Agora aqui no capítulo 14, esses 144.000, como diz no versículo 3, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes 144.000 aqui, uma linha de pensamento que nós, no programa Jesus está voltando, defendemos, é uma representatividade de toda a igreja que foi redimida e que já está com o Cordeiro no Monte Sião Celestial. É tanto que diz que eles foram comprados da terra. Os do capítulo 7 são selecionados das tribos de Israel. Segundo uma linha de pensamento na área escatológica, os 144.000 do capítulo 7 vão permanecer com seus corpos transformados até durante o milênio. Isso é uma linha de pensamento. E esta linha de pensamento aqui fala exatamente que eles foram comprados da terra. Uma representação de toda a igreja que foi redimida, que morreu e foi trasladada até o céu já com o corpo glorificado. Agora vamos ver mais alguns detalhes destes 144.000 aqui. Eles cantam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais, são querubins, e diante dos anciãos, que é uma representação dos 12 apóstolos e dos 12 líderes dos pais de Israel. E ninguém podia aprender aquele cântico senão 144.000. E exatamente é um cântico de vitória, é um cântico de redenção, é um cântico daqueles que conseguiram chegar até o fim, como diz em Mateus 24, os que perseverarem até o fim
serão salvos. Então, estes 144 mil, uma representação de toda a igreja, eles conseguiram preservar a fé. E isso é explicado aqui. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. O que são essas mulheres aqui? Aqui não é literal. Mulher aqui é que toda esta geração que vai ficar para trás, a geração que vai entrar na grande tribulação, essa geração se contaminou com a igreja apóstata que vai ficar. Então estes homens e mulheres aqui, esses 144 mil, eles não se contaminaram com a igreja apóstata, com essas mulheres, com essa perversidão, essa devassidão que vai estar, uma devassidão espiritual que vai estar bem maior após o arrebatamento. Então eles não se contaminaram, não aceitaram as falsas filosofias, não aceitaram o outro evangelho da perdição que já está sendo pregado e que vai continuar sendo pregado pelo anticristo e o falso profeta. Então eles não se contaminaram com mulheres, não é literal. Aqui é relativa à parte espiritual dos que vão estar nesta época, que não vão se contaminar com as falsas filosofias, com as filosofias satânicas. E continua: são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Quer dizer, aquelas coisas mais importantes, estes souberam preservar. Tudo que Deus tinha dado a eles, eles preservaram, não se contaminaram com o mundo. Então este capítulo 14, nesta primeira parte, fala exatamente destes remidos, uma representação, segundo esta linha de pensamento escatológico, uma representação da igreja. Em todo este capítulo aqui, vai falar, já é como se fosse um resumo de tudo que vai acontecer na tribulação. Vai ser mostrado a queda da Babilônia, a ira de Deus sobre aqueles que aceitaram a marca e rejeitaram o seu nome, e um preparo para as 7 taças, que é a reta final. Vai ser a ira de Deus sem mais amor, sem mais dó, sem mais piedade, sem mais compaixão. Porque estes homens, como lá na frente, como já foi falado aqui, eles sofrendo toda a dor, blasfemam contra Deus. Então Deus vai derramar a sua ira sobre estes homens que rejeitaram o Evangelho, que rejeitaram a palavra de Deus. Vai se cumprir aqui. É a reta final. Esse capítulo 14 já é um resumo de tudo que vai acontecer até a segunda vinda do Senhor. Então, um capítulo muito importante. Nós vamos ver as 7 visões que João teve, os 7 anjos, o que eles vêm trazendo. Logo após, no capítulo 15, esses anjos estão preparados para derramar as taças, a ira de Deus. E no capítulo 16, sim, começam a ser derramadas as taças da ira de Deus. Portanto, não perca no próximo bloco do programa Jesus Está Voltando. Vamos dar continuidade ao capítulo 14 de Apocalipse para chegarmos, finalmente, ao que vai acontecer com a humanidade durante a tribulação. E lá no final haverá novos céus e nova terra. Não perca o próximo bloco do programa Jesus Está Voltando.